Uma geral para vocês verem aqui o local, ok? Então, aqui nós vamos começar o projeto de aquaponia. Vamos produzir os peixes e com os peixes vamos produzir toda a parte de cultivo. Lá no fim, lá no fundinho, vocês já podem ver uma horta, né? E aqui vocês vão ver, nós vamos começar a produzir aqui alimentos. Esse é o nosso... Olá pessoal, eu sou a arquiteta Cristiane Lopes, para quem não conhece. Eu e a arquiteta Patrícia Quincas montamos esse vídeo para você cooperado que entrou depois, para vocês conhecerem um pouquinho como tudo começou, tá bom? Aí estão as fotos, tem alguns vídeos e logo à frente a Patrícia vai explicar passo a passo um pouquinho do projeto para vocês, tá bom? Bom dia pessoal, tudo bom? Eu sou a arquiteta Patrícia, sou uma das arquitetas que está fazendo o projetinho da aquaponia junto com a Cristiane Lopes, tá? Então eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho de como está ficando o nosso projeto, tá? Nosso que eu digo de toda a cooperativa, tá? Um vídeo bem caseirinho, bem basiquinho, que a gente ainda está mexendo no projeto, mas só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa ideia, tá? Então, esse aqui é o terreno, tá? Vou mostrar pra vocês direitinho. Essa aqui é a frente do lote hoje, ele tem um desnível muito grande, tá? Da esquerda pra direita tem mais ou menos uns 3 metros de desnível. Na lateral, ele tem cerca de 11 metros dessa pontinha do lote até a pontinha lá em cima, tá? Esses níveis são bem aproximados, porque a gente... eu não conheci o local, tá? A Cris conheceu, mas a primeira ideia... então a gente pegou esses desníveis pelo Google, tá? Então foi por aí que a gente pegou esse desnível e pelo conhecimento da Cris indo lá no local, ela falou que é aproximadamente isso, a gente pode confirmar, tá bom? Então vamos voltar lá. Então são 11 metros do fundo, da frente para os fundos, e do lado esquerdo para o lado direito são mais 11 metros, tá? De desnível. Então é um terreno um pouquinho meio complicado para a gente trabalhar com os patamares, né? Mas a gente vai conseguir sim, tá tranquilo. Bom, essa cobertura aqui eu vou tirar um pouquinho aqui pra gente poder conversar sobre a implantação, tá? Então, o que a gente tá prevendo aqui no local? A gente tá mantendo a áreazinha aqui do proprietário, tá? Com a casinha dele que tem hoje, aqui uma possível ampliação, que a Cris já estava conversando com ele, prevendo, então a gente está montando aqui para deixar uma área grande para ele também, um acesso bem restrito, para ele ter toda a comodidade de uma residência que não tá, que a aquaponia não vai interferir na casinha dele, na privacidade dele, tá? Então, vamos lá. A gente está prevendo aqui
manter com a inclinação na entrada principal, tá, do terreno. Então, a entrada de caminhões, de carros, a entrada das pessoas seriam toda por essa lateral esquerda, tá, que a gente está permanecendo o desnível. Aqui na frente, a parte de hidroluz, tá, o hidrômetro, tudo tá deixando liberado, tá, para não ter que a pessoa, né, o proprietário ou quem estiver trabalhando aqui na área, ter que toda hora vir aqui, abrir portão para fazer essa medição, tudo. Então o portão tá recuado nessa coberturazinha cerâmica. A gente está tentando permanecer um pouco mais rústico, né, essa ideia aqui, até por conta do local onde está sendo implantada o nosso projeto. Então, essa areazinha que a gente está permanecendo com um canteirinho, porque hoje já existem plantinhas lá, já existem árvores frutíferas, então esse aqui a gente está permanecendo com o nível do terreno nesse ponto. E chegando nesse patamar aqui, a gente teve que nivelar, né, até porque vão acontecer as atividades aqui em cima. A gente está prevendo essa caixa aqui onde vão ter os geradores, que vão alimentar, né, toda essa parte elétrica, dos disjuntores que vão ter que ser colocados no mínimo um a cada 2 tanques para poder, se tiver uma queda de energia, alguma coisa, permanecer funcionando, né, não ter prejuízos tanto na colheita quanto nos peixes, né. Então aqui seria um patamar. Estamos prevendo a utilização de telas termoacústicas, tá? Telhas metálicas termoacústicas, aquela telha sanduíche, aqui para essa área. A princípio a gente tinha deixado só essa fachadinha aqui, mas como a gente vai colocar os geradores aqui dentro, então vai fechar, colocar uma porta maior aqui, e aqui dentro vai acontecer, além do gerador, a parte de embalagem, guarda de materiais, tudo, para que dê o suporte, o auxílio na expedição e na colheita das hortas e dos peixes, tá? A parte aqui de cima, como eu falei, a gente está deixando mais reservada para o proprietário. A ideia foi de um mirante aqui com um guarda-corpo metálico, que é para não interferir na paisagem mesmo, né? Então, metálico ou vazado, ele vai deixar aquela visão livre, né? Então essa é a ideia. Então o acesso seria por aqui, os 8 degraus, sobe aqui escondidinho para não ficar aquele paredão, aquele muro enorme, com aquela escadaria para acessar, né? Então aqui a gente deu uma quebrada para delimitar, na verdade, a área da produção. Então a gente está propondo um canteirinho, né, com a cerca viva aqui. E com relação à parte dos tanques, pelo terreno ser muito inclinado, ia ter um pouquinho de dificuldade se a gente mantesse, né? Se a gente manter o perfil do terreno para fazer as colheitas, para vir com um carrinho, alguma coisa para poder ter acesso a essa área. Então, o que a gente está propondo? Acho que aqui dá para ver um pouquinho melhor. Deixa eu ver qual que a ideia é permanecer com os tanques no perfil do terreno, tá? Aqui deu uma subidinha para vocês conseguirem ver melhor, tá? Então o tanque ele vai ficar no perfil do terreno e ele vai ficar um pouquinho enterrado, tá? A gente não vê problema com relação a isso, até porque a gente precisa trabalhar um pouquinho com a temperatura, né? Até por causa dos peixes e dos nutrientes que vão ser levados até a horta, né? Então isso tudo tem uma temperatura certa para não estragar, para não ter problema. Além da estufa, né, que a gente está trabalhando também. Então, os tanques a gente está mantendo com 4 metros de diâmetro, 1,5 de altura, então tá dando cerca de 7,5 fiadas, né, dos tijolos lá que o professor já está fazendo junto com o pessoal. Os acessos, o que a gente está pensando? A gente está trabalhando com desnível, na verdade, do lado esquerdo do terreno, que é bem menor do que do lado direito, que é bem mais alto, né? Então, a ideia é fazer a parte da maternidade, aqui das sementes. Depois da maternidade, a gente vai ter que fazer a parte do berçário. E depois da parte do berçário, a fase definitiva, que é onde vai ser a colheita e vai poder levar embora todo o produto. Tá? Então, a gente está fazendo o desnível pelo lado esquerdo.
Aí, pra gente não ter que mexer com movimentação de terra, porque vai ser muita movimentação de terra, então a gente está propondo decks. Então, esses decks, eles vão dar suporte às hortas, né? E nesse espaço na lateral para onde vai passar os carrinhos com as pessoas que vão fazer as colheitas. Vocês podem verificar que ainda aqui, nessa lateral, a rampa tá com uma inclinação muito grande, tá? Então, a gente ainda tá mexendo nisso, diminuir um pouquinho, recua aqui em cima, para poder fazer uma rampa aqui, desça na lateral esquerda, se prolongue pelo deck para ter acesso aqui, então vai ser retinho aqui, de novo a rampinha vai descer pelo lado esquerdo, vai se prolongar pela plataforma e ter acesso às hortaliças, tá? E quem tá nessa lateral também consegue ter acesso aos tanques, tá? Porque a gente tá tentando manter os níveis dos tanques no nível da plataforma, tá? Então você vai conseguir acessar a horta do lado de cá e os tanques desse outro lado, tá? Então esse aqui a princípio seria o nosso estudo que a gente está ainda adequando, né? A gente achou melhor fazer um 3D porque é muito mais fácil, porque a planta hoje em dia ela aceita tudo, né? Então qualquer coisa que eu colocar numa plantinha, ela tá ali plana, ela aceita. Então a gente resolveu fazer um 3D para tentar entender melhor as dificuldades do lote, né? Por causa do perfil. E a melhor solução, para quando chegar lá no local, realmente a gente não ter nenhuma surpresa, né? De, ó, não vai dar por causa do desnível do lote. Então, pensando assim, a gente consegue, tá? Agora, falando um pouquinho da cobertura, da estufa. A gente tá prevendo a estufa porque as hortaliças, elas não vão aguentar em tempo aberto, tá? Talvez os peixes, sim, até porque o tanque a gente consegue manter uma temperatura, mas as hortaliças não. Tanto pela temperatura quanto pelas pragas, tá? Então a ideia é fazer as estufas. Nessa parte mais baixa aqui da estufa tem um pé direito mínimo de 3,5 metros, que é o recomendado, tá? Para poder permanecer com a ventilação. A cobertura, tanto na parte de cima quanto nessa lateral aqui, a ideia é colocar um... Bom, então para as estufas a gente está trabalhando com os plásticos difusores de luz na parte de cima, tá? Nessa lateral aqui. Nessas partes abobadadas aqui e nessas daqui, a gente está trabalhando com telas termorrefletoras. São fáceis de encontrar no mercado, já são telas apropriadas para estufa, tá bom? Elas são retráteis, então se precisar controlar um pouquinho mais de ventilação, a gente consegue subir e vai dar a proteção com relação às pragas nas hortaliças, tá? Então... essa é a nossa ideia, aí tá o desnível do terreno. Então, a princípio, essa seria a nossa ideia. A parte dos disjuntores seriam toda nessa lateral, para dar o controle nas bombas, né? E estamos abertas aí a algumas críticas construtivas, algumas soluções diferenciadas, talvez até de acordo com os sistemas que a gente está utilizando, os engenheiros aí, os eletricistas, arquitetos aí que estão disponíveis no grupo para poder dar qualquer outro suporte aqui pra gente, alguma outra solução, que às vezes você olha e fala, ah, Patrícia, ó, Cris, assim não vai funcionar, é melhor fazer desse outro jeito. Estamos aí abertos a discussões, tá bom? Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho do nosso projeto.